destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a sua aprovação, né? Seja no exame de suficiência, seja em concurso público. O meu objetivo com você aqui é acelerar a tua jornada, o teu caminho até chegar ao resultado da aprovação, te ensinando conteúdos de contabilidade que são cobradas em provas, seja do exame de suficiência, seja em concurso público, né? Lembrando que os conteúdos são correlacionados. Então, quem te vê aqui para você passar no exame de suficiência, tranquilamente você pode aproveitar também para a parte de concurso público, porque também vai cair lá, né? Hoje nós vamos estudar o tema de DRE, demonstração do resultado do exercício. É um tema que está lá na disciplina de contabilidade geral, né? Contabilidade geral, quase não sai, né? E faz parte do conjunto completo de demonstrações contábeis, né? Então a gente vai tratar aqui sobre DRE e eu vou te ensinar o que cai na prova e como é que você vai acertar essas questões e como é que você vai aprender a se proteger desses conteúdos lá no dia da sua prova, né? Para você, ó, acertar as questões e conseguir efetivamente chegar ao resultado da tua aprovação. Que legal, pessoal! Então, deixa eu beber aqui um golinho d'água aqui. Vão me dizendo aí, gente, como é que nós estamos? O áudio tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certinho com vocês aí? Coloca pra mim aí. Vamos lá, vamos lá. Hoje o nosso especial de Natal, né? Estamos aí nas vésperas do nosso Natal, né? Então, de antemão, já quero desejar aqui para cada um de vocês um Feliz Natal, né? Que Deus possa iluminar o coração de cada um de vocês e que você possa comemorar essa data, né, refletindo efetivamente o que ela representa e não simplesmente aquele presente que vai ficar debaixo da árvore de Natal, né? É claro que comemorar assim, em família é legal, ter o presente também é legal, mas que a gente possa realmente celebrar essa data pelo momento em que de fato ele representa, né? Então quero desejar aqui para cada um de vocês um Feliz Natal e que Deus possa transbordar no coração de cada um de vocês e que seja uma data especial, que vocês possam estar ao lado da família de vocês, das pessoas que vocês amam, né? Que vocês possam celebrar efetivamente
essa data e que vocês possam ter um momento muito feliz junto com a família de vocês, junto a Deus, e que seja um momento muito especial. Legal? Então é isso aí. Feliz Natal para cada um de vocês, um grande abraço, né? E que Deus possa transbordar dentro de cada um de vocês e que Deus possa iluminar o juízo de cada um de vocês, né? Dando muita paciência durante essa jornada, porque é um processo que não é rápido, que possa aliviar o coração de cada um de vocês, porque eu sei que existe aquele dilema, aquela preocupação, aquela dificuldade, será que eu vou passar, será que eu não vou, né? Então, que Deus possa te dar confiança durante essa jornada, que Ele possa trazer paz para o teu coração, né? Para que você possa efetivamente conseguir seguir essa jornada e que você possa ter, cara, eu acho que paciência, né? Eu acho que paciência é a melhor palavra, né, para poder tratar, né? Porque a gente não vai ficar bom do dia para a noite, né? Você não vai ficar craque assim daqui para ali, né? Tudo é um processo gradativo. Mas quando você se enfia no meio de uma aula, que você estuda um conteúdo, que você vê que não está aprendendo, que você vê que está errando uma questão, que não está caminhando bem, né? A tua autoestima desmorona, né? E aí você acha que não vai conseguir passar, que não vai dar nada certo, que isso aqui não é para você, e que pererei parará, e que tudo é um processo gradativo. Né? Você não aprendeu a andar de bicicleta na primeira vez que você deu uma pedalada. Quantas vezes você caiu até você poder andar direitinho? Né? Quando você era neném, quantas vezes você aprendeu primeiro a engatear para depois tentar caminhar, se segurando, se apoiando, andando todo, parecia um bêbado lá eu me lembro o João Guilherme quando começava a andar, ele andava tentando se segurar nas paredes assim, ele ia meio que desconfiado, aí andava um pouquinho, se soltava, depois caía, voltava, cambaleava, né? Até ele cair sucessivas vezes, até ele conseguir andar com a tranquilidade que ele tem hoje, né? Que hoje parece algo natural, mas até pouco tempo foi algo difícil, né? Foi um aprendizado na jornada dele. Então, para você que seja a mesma coisa. E eu já quero engatilhar isso aqui com a nossa frase do dia, para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, que ela diz assim, ó: não deixe o seu medo de errar ser maior do que a sua vontade de acertar. Uma frase do Chris Charles de Arruda, né? Então, tá aí uma coisa interessante, porque querendo ou não, assim, o medo às vezes consome a gente, né? Assim, ao ponto de você achar que não vai conseguir acertar e por isso você não quer tentar. Só que a grande questão é que a gente precisa entender que não necessariamente você vai dar um tiro certo logo de cara e vai conseguir. Né? E uma coisa que eu sempre digo nas nossas aulas é assim, pessoal. A grande questão que fica aqui não é se você vai passar. Na verdade, é quando você vai passar. Porque só existe um jeito claro, óbvio e objetivo de você não conseguir sua aprovação. Sabe como é? Desistindo. Se você desistir no meio do caminho, aí obviamente não tem jeito que dê jeito, né? Fatalmente você vai acabar reprovando, né? Vai acabar não conseguindo, talvez você nem faça a prova, né? E aí por conta disso, né, efetivamente, claramente você não vai conseguir passar. Mas eu não quero que você veja, assim, se você fizer a prova e passar logo de primeira, ótimo, maravilha, vai ser espetacular. Mas se isso não acontecer, né, eu não quero que você encare isso como o fim do mundo, né? Encare isso como um processo de evolução gradativa, tá? Eu não passei nessa prova, o que está faltando para eu poder passar? Onde é que eu preciso melhorar? Quais são os meus pontos fracos para eu poder transformar isso em ponto forte, né? O fato de você ter reprovado não significa dizer que você fracassou. Significa dizer que você precisa melhorar, porque fracassar é quem desiste. Vocês percebem a diferença? Está claro para vocês? Coloca para mim no chat aí, vamos conversando aqui, né? Coloca aí, vai lá, coloca assim, ó, tá claro para mim? Para eu poder saber que a gente está aqui em sintonia, né, em relação ao destino que a gente está trilhando aqui, né, até chegar ao resultado da nossa aprovação. Legal? Então que essa frase possa enraizar o coração de cada um de vocês no sentido de que o medo não te trave. Né? É importante que a gente tenha medo para a gente poder criar alternativas de evitar com que o problema aconteça. Né? Isso faz parte do jogo e é importante que exista. A gente só não pode permitir que o medo nos paralise, nos bloqueie, não nos permita fazer o que a gente precisa fazer. Né? E que se a gente tiver que errar no meio do caminho, se a gente tiver que reprovar no meio do caminho, que reprove, não tem problema. Né? Mas que a gente siga firme até o nosso dia chegar. Legal? Beleza? Que legal, achei essa frase massa, é muito bom, ela gera uma boa reflexão. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Gente, lembrando, né, que o tema DRE foi o tema mais votado para a nossa aula de hoje, né? Ontem nós fizemos a nossa votação lá no Instagram, né? Vocês votaram e DRE foi o tema mais votado, né? Oswaldo, como assim votado? Que história é essa? Vamos lá. Gente, coloca aí no chat aí para mim, só para eu poder saber quem está assistindo a aula aqui pela primeira vez e quem já vem acompanhando de longa data. Se você vem acompanhando de longa data, coloca Ninja Pipoqueiro.
E se você está aqui assistindo a aula pela primeira vez, coloca a primeira vez, só para eu poder saber. Para você poder entender e contextualizar, é assim, gente, ó. Toda terça-feira eu faço uma aula ao vivo aqui no YouTube com conteúdo técnico de contabilidade que vai te ajudar, né, que vai acelerar a tua jornada para que você seja aprovado no exame de suficiência ou em concursos públicos, né? Então essa é uma aula gratuita que eu faço aqui toda terça-feira. Só que essa aula, não sou eu que escolho o tema da aula, são vocês. Então eu faço uma enquete na segunda-feira, eu boto lá algumas opções, vocês votam e o tema mais votado é o tema que eu coloco aqui para a aula para a gente poder estudar juntos. Então, basicamente é assim que funciona. E eu apelidei essa turma carinhosamente de turma da pipoca. Por que, Oswaldo? Porque é o pessoal que me acompanha gratuitamente. Né? Para quem me conhece, né, mais de longa data, sabe que eu gosto de participar de corridas. E na corrida tem aquela galera que corre, mas que não pagou para participar da maratona. Né? Então o pessoal chama aquilo ali de turma da pipoca. Não sei se é assim que chama no teu estado também. Mas aqui no meu estado, aqui em Fortaleza, a pessoa que corre numa maratona, mas não pagou para participar dela, o pessoal chama de turma da pipoca. Inclusive nas festas também de carnaval, que tem uns abadás, né, aquela parada toda, que vem um chiclete com banana e não sei quem mais lá, né, tem um pessoal que está ali no front, né, que pagou para poder estar assistindo ali, participando daquele show, e tem um pessoal que está lá do lado de fora, né, digamos assim, que está assistindo o show também, né, que está participando, mas não pagou. Né, digamos assim. Então nós temos a Turma Ninjas, né, que é o nosso programa de treinamento fechado, temos a Operação Receita, que é o nosso programa o nosso programa também fechado, mas nós temos aqui essa turma aberta, né, que eu apelidei carinhosamente, né, que vocês, na verdade, não foi nem a ideia minha, foi de vocês, de apelidar carinhosamente de Turma da Pipoca. Legal, né? Muito bem. Então a Turma da Pipoca é esse nosso encontro semanal gratuito, onde a gente estuda um conteúdo que vai te levar até a tua aprovação. Legal? Muito bom, show de bola. Então, já aproveita e vai lá no meu Instagram para você poder me seguir, @prof.oswaldomarques, para você poder ver lá os conteúdos que eu posto diariamente, que vão te ajudar também na tua aprovação, e para que você participe das enquetes, das votações, dos quiz de perguntas e respostas, enfim, sempre, todo dia tem um negócio legal lá que você pode participar. Legal? Beleza, show de bola. Maravilha. Então, o nosso tema de hoje vai ser trabalhado DRE. E dentro de DRE, gente, qual é o nosso desafio, o nosso problema, nosso BO? É muita questão de cálculo na prova. Né? E é claro que toda questão de cálculo da prova, a maioria acha que é uma questão difícil, já condena logo de cara. O grande detalhe que a gente tem que se atentar aqui, gente, é que sim, DRE é carta marcada em prova. Sabe aquele assunto quente que vira e mexe está na prova? Pois é, DRE. Então não é um tema que dá para a gente negligenciar. Se a gente sabe que DRE cai na prova, a gente tem que estudar e enfrentar a DRE para a gente poder acertar essa questão, porque é um ponto lá certo para a gente poder trabalhar no dia da prova. Então, o que a gente vai estudar hoje? Os aspectos conceituais, os aspectos técnicos conceituais sobre a questão da classificação, porque pode cair uma questão teórica na prova. A gente vai ver a parte de estrutura de montagem de DRE, porque isso aqui vai ajudar a gente a fazer a questão dos cálculos de DRE que caem na prova. E a gente vai fazer um mapeamento das pegadinhas, eu vou mostrar isso para vocês poderem entender a se proteger das questões no dia da prova, porque aqui é um BO grande. Porque às vezes você estudou o conteúdo, você sabe a matéria, mas o examinador castiga a gente na hora da prova porque ele bota uma pegadinha, uma casca de banana de propósito para você errar a questão. E às vezes por inexperiência, por falta de direcionamento, por falta de acompanhamento, tu acaba errando um ponto precioso lá que pode te custar a tua reprovação. Então a gente vai aprender isso na nossa aula de hoje. Combinado? Coloca combinado aí no chat aí para mim, vamos lá. Coloca aí combinado no chat, vamos bater um papo junto aqui, gente, bora lá. Ah, gente, e outra coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já vem me acompanhando e sente que esse conteúdo está agregando valor para você, que você sente que está evoluindo no aprendizado da contabilidade, não deixe de vir aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, compartilha o link dessa aula com seus amigos também, precisa acertar uma questão sobre DRE. Assim, eu te ajudo e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas. Olha aí que legal, todo mundo sai ganhando, né? Então não me seja pão duro de like, deixa o like no vídeo aqui para a gente poder tocar o barco. Legal? Vamos lá? Bora! Então vamos aqui, gente. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje fazendo um paralelo em relação à questão da obrigatoriedade. Obrigatoriedade por conta da questão da Lei 6.404 e da NBCTG 26. Porque veja só, pode cair uma questão na hora da prova perguntando se a DRE é uma demonstração contábil obrigatória. E aí o que a gente vai responder? Depende. Você está falando de qual lei?
Bom, se você estiver falando da Lei 6.404, ok, ela está bem aqui, ó. Demonstração do resultado do exercício. E se você estiver tratando sobre a NBCTG 26, que trata sobre a estrutura das demonstrações contábeis, ela também está aqui, ó. DRE. Seria uma questão assim, dada de graça, né? Se cair uma questão cobrando uma obrigatoriedade. Assim, se ele quiser fazer uma maldade maior na prova, ele vai cobrar um fluxo de caixa, ele vai cobrar uma DVA, ele vai cobrar uma DMPL, uma DLPA, que são as questões onde existem participações, onde existem características diferentes de obrigatoriedade. Porque às vezes ela é obrigada pela Lei 6.404, mas não é pela Lei 6.000, pela NBCTG 26. Ou às vezes ela é pela NBCTG 26 e não é pela Lei 6.404. Por exemplo, a DRA. A DRA é obrigatória na NBCTG 26, mas ela não é obrigatória na Lei 6.404. A DLPA é obrigatória na NBCTG, na Lei 6.404. Mas ela não é obrigatória na NBCTG 26. Enfim, de repente a gente pode ter uma aula, um objeto de votação, e a gente trata sobre a obrigatoriedade das demonstrações contábeis. E aí, de repente, se esse tema for votado, eu posso trazer uma aula para cá só para a gente tratar sobre questão de obrigatoriedade. Quem é obrigatório, quem que não é, quando não é, porque existem as exceções à regra. Enfim, tem algumas particularidades envolvidas sobre isso que caem na prova. Mas, de repente, isso pode ser um objeto de outra aula para a gente poder passar um raio-x em todas as demonstrações contábeis. Mas é só para você ficar atento que existem essas particularidades, tá? Muito bem. Mas na DRE, ela é obrigatória nas duas. Então, ela tanto está na Lei 6.404 como está na NBCTG 26. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Sim? Boa, vamos lá. Seguindo aqui o bonde, então, o que é a DRE, né? O que é a demonstração do resultado do exercício? A DRE ela serve para poder mostrar para a gente o resultado, como o próprio nome já está dizendo. E esse resultado ele pode ser positivo, a gente chama ele de lucro, e ele pode ser negativo, a gente vai chamar isso de prejuízo. E aí, gente, assim, eu estou sendo bem básico aqui com vocês, partindo do princípio de que ninguém sabe de nada, tá? Então vamos alinhar todo mundo do zero batendo e vamos crescendo em termos de nível de conhecimento, tá? Então a gente vai subir o nível. Então para você que já está no nível um pouquinho mais acentuado, a gente vai avançando. Mas para você que está no nível básico, digamos assim, né? Ou no nível negativo, fica tranquilo porque você vai subir de nível também. Legal? Muito bom. Coloca aí para mim no chat aí, gente. Coloca para mim assim, de 0 a 5, né? Como é que está teu nível de conhecimento sobre DRE? Coloca aí no chat aí para eu poder ver. Bom, já que a gente entendeu que a DRE trabalha com lucro ou prejuízo, a gente tem que entender que existe uma metodologia para que haja essa apuração, digamos assim, né? Essa apuração. E essa metodologia, a gente chama isso de regime de competência. Oswaldo, o que é o regime de competência? Regime de competência é você registrar o fato no momento em que ele acontece, independente de haver um impacto financeiro no caixa. Porque eu posso ter uma receita hoje e receber ela daqui a um mês. Como eu posso ter uma despesa hoje e eu pagar daqui a 3 meses, ou pagar parcelado ao longo de 3 meses. Então perceba que a receita ela pode acontecer num período, mas a entrada no caixa, né, a receita ou a despesa podem acontecer num período, mas a entrada ou a saída de caixa podem acontecer em outro período. Então, como é que eu vou saber se eu tenho um lucro ou prejuízo? Se existe um descompasso em termos de fluxo de caixa. Então, na DRE, eu não estou preocupado em querer saber quando o dinheiro entrou ou quando o dinheiro saiu. Eu estou preocupado em saber quando a receita aconteceu e quando a despesa foi incorrida. Então, é importante a gente relembrar esses termozinhos aqui, ó, porque cai na prova, tá? Porque a receita, a gente chama ela de realizada. E a despesa, a gente chama ela de incorrida. Incorrida, legal, beleza, show de bola. Então, eu vou reconhecer a minha receita e a minha despesa no momento em que ela ocorre, né, no momento em que ela ocorre, independente de quando vai afetar o caixa. Isso é DRE. E aí, já fazendo um paralelo, para a gente poder entender essa diferença em relação à questão da DFC, é porque a DFC ela trabalha com regime de caixa. Beleza. Então qual é a diferença? A DRE trabalha, vamos colocar assim, ó, com regime de competência,
E a DFC trabalha com regime de caixa. E quando eu vou utilizar cada uma delas? Gente, na verdade não há uma exclusão, né? Você vai usar todas. Você vai utilizar todas. A questão é qual é a interpretação que você quer ter, né? Se eu quiser saber de lucro, eu vou usar quem? A DRE. Se eu quiser saber de caixa, eu vou usar a DFC. Elas se complementam. Elas se complementam. Elas se complementam. Não é uma ou outra. Né? Você não precisa escolher qual demonstração você vai utilizar. Se eu usar a DRE, eu não vou utilizar a DFC. Se eu usar a DFC, eu não vou usar a DRE. Não tem nada a ver. A questão aqui é saber o que eu preciso interpretar no momento. Então elas são demonstrações complementares. Elas vão se unir. E é importante saber as duas. Certo? Você não vai anular uma em detrimento de outra. Tudo bem, pessoal? Beleza? Maravilha. Então, dentro desse sentido, assim, como as questões de DRE são bem práticas, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco da estrutura aqui agora, de uma forma mais resumida, para daqui para frente a gente partir para a resolução de questões, que a gente vai conseguir enxergar isso com uma propriedade melhor. Legal? Beleza? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Tudo beleza? Coloca belezinha aí no chat aí para mim, coloca. Vamos lá. Bota belezinha aí no chat. Ah, bora lá. Gente, a gente começa a DRE com esse troço chamado de receita bruta, tá? Para efeito de publicação, a gente começa aqui, tá? Da receita líquida. Mas para fins de elaboração, para efeito de elaboração, começa da receita bruta, tá? Ronaldo, o que é receita bruta? É eu botar tudo. Porque da receita bruta a gente vai tirar as deduções. As deduções. Oswaldo, o que são deduções? São coisas que vão acontecer durante o abatimento da receita. Então, se eu vendo e eu tenho uma devolução, ela é uma dedução. Se eu vendo e eu dou um desconto ali na hora, é um desconto incondicional, ele abate da receita. E se eu vendo e eu pago imposto sobre o meu faturamento, ele também abate da receita. Para que, Oswaldo? Para achar a receita líquida. Muito bem. Eu só quero que você tome cuidado logo de imediato aqui, ó, para destacar aqui a nossa primeira pegadinha, tá? Ó? Nossa primeira pegadinha em termos de estrutura. Vamos chamar de P1. Por que, Oswaldo? Veja só. Aqui eu tenho um desconto. E lá no meu resultado financeiro, eu também tenho um desconto aqui, ó. Vamos só fazer aqui um ajuste aqui, pessoal, que aqui receita financeira tá como desconto, ó. Vamos só apagar isso aqui, ó. Ah, não, tá certo, condicional. Eu tava entendendo como sendo um desconto concedido. Tá errado. É bem aqui mesmo, ó. Aqui na minha despesa financeira, aqui nós temos o que a gente chama de desconto concedido. Concedido. Porque eu tenho um desconto obtido, que me gera uma receita, e eu tenho um desconto concedido, que me gera uma despesa. Certo? E aí o detalhe aqui é o seguinte. Ô Oswaldo, como é que eu vou saber na hora da prova se esse desconto aqui, ó, porque aqui é um desconto concedido e aqui também. Só que onde é que está o detalhe? Esse desconto aqui é o que a gente chama de desconto condicional. E bem para cá, ó, esse aqui é o que a gente chama de desconto incondicional. Tá vendo aqui a diferença? Tá, Oswaldo, eu entendi que um é desconto incondicional e o outro é desconto condicional, ok. Mas quando é que um é condicional e quando é que o outro é não, e quando é que ele é condicional e incondicional? Vamos lá, essa é uma boa pergunta. O desconto incondicional, ele é dado no ato em que a operação acontece. Já o desconto condicional, ele é dado depois que a operação acontece. Então vamos lá, ó.
Vamos contextualizar isso aqui, ó, porque isso aqui é o P1, né? A nossa pegadinha número 1. Então veja, se eu vou a um shopping e eu compro lá uma TV, lá na, sei lá, na Magazine Conceito, por exemplo, né? Você vai lá, você passou no exame de suficiência, né? Fechou um contrato maravilhoso lá com o cliente, ou então você passou lá no concurso público para auditor da Receita Federal, e aí você chegou lá na Macavi e viu lá uma TV de 65 polegadas e disse assim, eu quero essa daqui, porque eu estudei para isso. Eu estudei para isso, meus amigos. Eu quero uma TV de 65 polegadas para eu poder ver meus programas prediletos, porque agora, enfim, eu vou ter a oportunidade de poder assistir uma TV, porque sabe Deus a última vez que eu assisti um programa na televisão, porque eu me matei de estudar até agora. Agora eu mereço. Mereço ou não mereço? Agora você merece. Aí o cara lá da TV chega lá para você e diz assim, quanto é essa TV aqui? Ele fala lá, X reais. Vamos supor que seja 10 mil reais. Aí você diz assim, 10 mil reais. 10 mil reais agora sai na urina, doutor. Eu pago essa TV e eu pago à vista, porque agora eu tô estribado. Aí o cara diz, tá bom, doutor. Eu vou passar aqui a sua nota aqui pelo valor de 10 mil. Peraí. Eu disse que eu tô estribado, meu amigo. Eu disse que eu não tô abestado, não. Eu não sou abestado, não. Vou pagar à vista. Eu quero o quê, meu amigo? Eu quero desconto. Porque eu sei o suor do dinheiro, meu amigo. Porque eu ralei pra caramba. Né? Eu tô aqui comprando minha TV, mas não significa dizer que eu tô rasgando dinheiro, não. Que eu não sou abestado. Eu quero um desconto. Pode aí um cacauzinho aí pra poder pagar aqui a TV aqui agora. Porque senão eu vou ali na loja americana e compro na concorrente. Né? Me dê um desconto aí, bebê. Né? Pra eu poder... Né? Com esses 2 mil reais aqui de desconto que você vai me dar, eu já compro outra coisa. E aí? Aí o cara diz, calma, que eu vou no meu gerente. Aí ele vai lá dentro, finge que está conversando com o gerente, porque ele já sabe quanto é que ele pode dar de desconto, e ele volta. E ele volta e diz, ok, dá para gente fechar essa TV aqui por 8 mil reais se eu pagar no Pix. Agora, aqui. Aí ele diz, ok, beleza, vou pagar no Pix. E aí você vai lá e paga no Pix. E o desconto foi dado quando? No ato em que a operação aconteceu. Ok aqui, pessoal? Foi dado no ato. Agora perceba, esse desconto condicional que ele é dado depois é muito comum, por exemplo, a questão do condomínio. Normalmente lá os condomínios fazem assim, né? Se você pagar até o 5º dia útil do mês, você ganha 10% de desconto. Se você pagar depois, aí você paga o valor cheio, sem um desconto. Perceba que o desconto foi dado depois que a operação aconteceu. Na verdade, a gente sabe que isso aqui é uma forma disfarçada de ter uns juros, né? Pelo atraso na fatura, né? Digamos. Só que ele bota como desconto para poder ter um efeito psicológico melhor, né? De repente, não, vou pagar antes aqui que eu pago menos. Né? É a mesma coisa, mas dito de uma forma diferente. Então perceba, se o desconto foi dado depois, desconto condicional. Se o desconto foi dado no ato, desconto incondicional. Legal? Beleza. Gente, aí eu pego a receita, tiro as minhas deduções, acho minha receita líquida. Tiro o custo da mercadoria vendida, né, que é o produto que foi vendido, e acho meu resultado bruto. Do resultado bruto, eu vou tirar minhas despesas operacionais. Ó. E aí, qual o cuidado que eu quero que vocês tenham aqui? Ó? A comissão. Ó. Aqui é o nosso P2, nossa segunda pegadinha. Por que, Oswaldo? Porque você concorda comigo que a comissão é um percentual sobre a venda? Sim ou não? Sim. E por que ela não está aqui? Como conta redutora da receita bruta? Devia, não devia? Porque o raciocínio é similar. Nenhuma devolução de venda, o imposto sobre a venda, um desconto incondicional são operações que incidem sobre a venda. E a comissão também. Só que a norma interpreta a comissão como um esforço de venda. Então é uma coisa que tem que estar lá junto com a remuneração dos funcionários. É como se fosse, não, na verdade ela é parte da folha, né? Porque você não pode pagar um funcionário por fora, né? Ele tem que ser pago junto com o salário dele. Então, por conta disso, ele não vai estar aqui como uma conta redutora da receita bruta. Ela tem que estar lá dentro da despesa administrativa como uma despesa operacional, e faz sentido. Se vocês parar para entender que eu não pago uma comissão de forma aleatória, eu tenho que pagar dentro da folha de pagamento de um funcionário, então faz sentido ele estar dentro lá de folha de pagamento, de remuneração, como uma despesa administrativa. Legal? Então cuidado, porque na hora da prova, o examinador vai fazer uma confusão aqui contigo em relação à questão do lucro bruto
versus o lucro líquido. Por que, Oswaldo? Simples. Porque aqui, ó, que é o meu resultado bruto aqui, ó, entra a comissão, Oswaldo? Aqui não entra a comissão. Mas, porém, todavia, entretanto, se a questão pedir o resultado líquido, entra ou não entra a comissão? Entra entra a comissão. Legal? Só que na hora da prova, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a comissão, e vai pedir para você calcular o resultado bruto. Essa é a pegadinha. Tá? Então, gente, anota. Por que, Oswaldo? Porque às vezes a gente erra a questão na hora da prova, não é por falta de conhecimento técnico, é por falta de direcionamento, por falta de acompanhamento. Porque você estuda o conteúdo, você vai para a prova achando que sabe acertar a questão, e aí tem as picuinhas no meio do caminho que a banca bota de propósito só para poder fazer o mal, e tu erra a desgraçada da pegadinha no dia da prova. Então, às vezes, ter direcionamento, às vezes não, né? É importante sempre que você tenha direcionamento, acompanhamento e estratégia para que você passe na prova. E eu tô te dando aqui. Se tu errar a questão lá no dia da prova, é uma chulipa que eu dou no pé da tua orelha, que vai nascer um hematoma, assim, ó. Truco da chulipa que eu vou te dar no pé da tua orelha. Legal? Muito bem. Deduzidas todas as despesas operacionais, você vai aqui para o resultado operacional. Do resultado operacional, você vai somar ou subtrair o resultado financeiro, né? Que seriam as receitas financeiras e as despesas financeiras. Beleza? Você vai somar ou subtrair as outras receitas e despesas operacionais. E eu estou colocando aqui o exemplo da receita de aluguel, por exemplo. Oswaldo, receita de aluguel são outras receitas? Bom, vai depender do ramo de atividade da empresa. Vamos pegar aqui a empresa do professor Oswaldo, por exemplo. A nossa empresa é de cursos e treinamentos, certo? Então eu treino você para que você seja aprovado no exame de suficiência, eu treino você para que você seja aprovado em um concurso público. Então, faz parte da minha atividade fim, locação de estúdio? Não, não faz. Mas perceba, algo impede de que de repente chegue uma outra pessoa, que de repente é um professor, ou de repente uma loja, que quer gravar um anúncio e não tem um estúdio, e ela possa vir aqui para a minha empresa, gravar uma como é que se diz? Gravar uma chamada para um comercial que vai para a TV, ou que vai para um anúncio, que vai para a internet, tem algum problema? Não tem. Mas, Oswaldo, tem um fundo seu aí da sua empresa, ok, a gente pode trocar o fundo, bota outro no lugar, qual é o problema? Né? Não tem problema nenhum. Então, perceba, a grande questão aqui é que eu quero que você entenda o seguinte, existe uma atividade principal, mas nada impeça que eu possa ter uma atividade paralela, né? Uma atividade complementar a uma atividade principal. Entende? Então, isso aqui é uma receita operacional? Não. São outras receitas operacionais, que elas não fazem parte da atividade fim, mas ela entra na composição do resultado no final. Então, a gente só separa a posição onde ela vai ser apresentada. Legal? Para daí sim eu chegar no resultado antes do imposto de renda da contribuição, aí eu pago lá os impostos e chego no resultado final. Pronto. Isso é o que cai na prova. Vamos ver como é que as questões são abordadas? Bora. Vamos lá. Vamos ver primeiro aqui algumas questõezinhas teóricas para depois a gente ir para as questões de cálculo, né? Vamos amaciar primeiro aqui, ó. Vamos lá. Questãozinha da CESP aqui para cargo de auditor fiscal do Rio de Janeiro. Vamos lá. Ela diz assim, ó. Sociedade anônima do setor comercial deve reconhecer contabilmente como despesa no momento da sua ocorrência. Ele quer que eu classifique como despesa, né? Beleza, vamos lá. Proposição dos dividendos a serem distribuídos aos acionistas. Gente, se você já assistiu minha aula aqui no YouTube sobre classificação de contas, você sabe que dividendos é uma conta de passivo circulante. Então isso aqui é uma conta patrimonial, não é uma conta de resultado, então tá errado, certo? Se você não assistiu essa aula, vai na página inicial do YouTube aqui no YouTube, aí o que você vai fazer? Você vai procurar por classificação de contas. Veja se essa aula ainda está disponível, né? Não sei se essa aula está... Dependendo do momento que você estiver assistindo essa aula, pode ser que essa aula já tenha saído do ar ou não, não sei. Então veja lá se essa aula está disponível. Se ela estiver disponível, assista, tá? E aí a gente trata lá sobre as contas. Beleza, show de bola.
Maravilha. ICMS incidente sobre compras de mercadoria para revenda. Gente, ICMS sobre compra. Isso aqui seria o quê? ICMS a recuperar. Recuperar. Beleza. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma conta de ativo circulante. Ô Oswaldo, com a reforma tributária isso aqui vai mudar? Vai mudar o nome da conta, né? Porque o ICMS e o ISS vão, que Deus o tem em bom lugar, daqui para 2027 ele morre, né? E aí vai entrar o CBS, o IBS no lugar dele. Mas o raciocínio vai continuar o mesmo, porque vão ter créditos na entrada e débitos na saída. Então vai ter o imposto a recuperar no ativo e o imposto a pagar no passivo. O raciocínio vai ser o mesmo, só os personagens que vão ser mudados, tá? A partir de 2026 vai ter a questão do destaque na nota e tem alguns detalhezinhos sobre isso, mas a mudança efetiva na apuração, né, com as alíquotas novas, vai começar a partir de 2027. Mas enfim, isso pode ser um objeto de uma outra aula para a gente poder tratar sobre reforma tributária, né? Então aqui está trabalhando sobre a parte conceitual como um todo, tá? E aí veja, adiantamento de recursos por serviços que serão prestados no mês seguinte. Então aqui eu estou tratando de adiantamento de recursos por serviços que vão ser prestados. Adiantamento a fornecedor. Fornecedor. Quase não sai. Né? Adiantamento a fornecedor também é uma conta de ativo circulante, está errado. Consumo de material de expediente. Opa, aqui é a despesa. Perfeito. Despesa. Então, questão de número 1, gabarito, item D de dado. Descontos comerciais obtidos de um fornecedor de mercadoria. Olha a pegadinha aqui, gente. Ó, aqui tem pegadinha. Ô, Oswaldo, peraí, cadê essa pegadinha? Eu não enxerguei ainda, eu caí nessa pegadinha, eu marquei o item E. Vamos lá. A questão está pedindo despesa, confere? Aqui está dizendo que é um desconto. Ok, desconto pode ser despesa? Pode. Mas para ser despesa tem que ser um desconto o quê? Concedido. Anota. Volta. Aqui. Para que seja despesa, teria que ser desconto concedido. Aí seria despesa. Só que a questão está tratando de desconto obtido. Desconto obtido é receita. Vala, Oswaldo, é mesmo, né? Cara, eu errei essa questão só por desatenção. Tu acredita? Acredito. Então tá aí, questão de número 1, gabarito, item D de doido, né? Doido para ser aprovado, né? Show de bola. Vamos para a questão de número 2? Bora. Uma questãozinha da Prefeitura de Colinas, do Tocantins, ó. Vamos aqui a ela, para a gente entender o que ela está cobrando de nós aqui, ó. Assinale abaixo o que deve ser discriminado na demonstração do resultado do exercício, né? O que vai para dentro da DRE. E ela diz assim, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Gente, aqui tem alguma conta de resultado? Não, né? Então aqui não tem para onde, né? O item A aqui tá errado, né? Item 2, a receita líquida de vendas, ok. O custo da mercadoria vendida, o CMV, ok. E o lucro bruto, perfeito. Então tá aqui a nossa alternativa para ser marcada. Reversão de reserva, lucro líquido do exercício, lucro líquido de exercícios anteriores. Vamos lá. Quando eu falo de reserva, a reserva está onde? Ela pode estar na DMPL, escrevi errado. Ela pode estar na DMPL, como ela pode estar na DLPA, certo? Por que, Oswaldo? Porque a DLPA vai mostrar a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Então, a destinação do lucro, uma parte dele vai para a reserva. Então, quando eu tiro do lucro e jogo para a reserva, eu constituo uma reserva. Se eu tiro da reserva e devolvo para o lucro, eu tenho uma reversão da reserva. E se ela está na DLPA, automaticamente ela vai estar na DMPL, porque a DMPL é uma demonstração contábil mais ampla
digamos assim, ela vai apresentar toda a mutação do patrimônio líquido e não só a movimentação do lucro. Porque o lucro não está dentro do PL? Tá. Então, quando eu mostro o lucro dentro do PL, eu estou fazendo uma DMPL. Se eu pego só a variação do lucro, aí eu estou pegando só a DLPA, certo? Não é à toa que a Lei 6.404 fala lá pra gente que a demonstração contábil obrigatória é a DLPA. Mas se ela publicar a DMPL, ela se desobriga de publicar a DLPA. Peraí, Oswaldo, com calma, vamos. Pela Lei 6.404, quem é obrigatório é a DLPA. Mas se ela publicar a DMPL, ela se desobriga da DLPA. Por quê? Porque a DMPL é mais completa. Se eu estiver fazendo as duas, estou sendo redundante. É como se eu estivesse subindo para cima ou descendo para baixo. Eu estou fazendo a DLPA aqui de um lado e aqui eu estou fazendo a DMPL que tem a DLPA dentro dela. Entendeu aí a questão? Pronto. Aí vem para o item D. Transferências para a reserva, os dividendos e a parcela do lucro incorporado no capital no fim do período, nos períodos trimestrais do ano. De novo, isso aqui tanto pode estar na DMPL, como ela pode estar na DLPA. Então, também está errado aqui o item D de dado. Então, nossa resposta aqui é B de bola, né? B de bora comemorar. Então tá aí, questão de número 2 foi para a conta. Beleza. Vamos aqui para a questão de número 3, ó. Uma sociedade industrial, LTDA, vendeu 180 unidades a R$ 80 de cada unidade. Gente, sempre importante, na medida que a gente for respondendo as questões, a gente montar aqui um quadrozinho, um resumo, porque isso vai facilitar na hora de a gente responder a questão, ó, certo? Então, eu tive uma venda de 180 unidades, então, quantidade, nós temos 180 unidades, e o meu preço de venda que foi de 80 reais, não é isso? Beleza, de 80 reais. Nessa venda, houve a incidência de imposto sobre a circulação de mercadoria e serviço na alíquota de 12%. Então, aqui eu tive ICMS 12%. Legal. Houve também a incidência de 8% do IPI. Então, mais aqui o IPI, há uma alíquota de 8%. Beleza, show de bola. O custo da mercadoria vendida de cada unidade foi de R$ 40 reais. O CMV, R$ 40 reais por unidade. Beleza. 48, né? Eu botei 40 aqui. Pronto. As despesas de venda administrativa, financeiras e demais despesas operacionais totalizaram 5.200. Despesas de 5.200. Não havendo outras receitas, assinale a seguir o resultado antes dos tributos sobre lucro nessa situação. Beleza, show de bola, maravilha. Vamos lá. O resultado antes dos tributos sobre o lucro, ou seja, ele quer a última linha. Então, esse aqui é o tipo de questão que é tranquilo, porque eu não preciso saber efetivamente a estrutura. É só somar tudo que eu tiver de receita de um lado e somar tudo que eu tiver de despesa do outro e morreu Maria Preá, né? Então, vamos lá fazer a conta. Beleza. Aqui, ó, na minha receita bruta, eu vendi 180 unidades a R$ 80 reais cada, certo? Então, eu tive uma receita de 14.400. Beleza. Show de bola. Maravilha. $14.800. Legal. Beleza. Show de bola. E aí, ó, o que acontece? Se você olhar para cá, não tem 14.400 aqui. Tem 15.502. Oswaldo, de onde é que apareceu esse valor? Aí vamos lá, ó. Se a gente pegar aqui, ó, os 14.400 e multiplicar por 8%, que é o valor do IPI, nós temos 1.152. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o ICMS está dentro. Já o IPI está fora. Então eu tenho que somar por fora o IPI. Então se eu pego aqui, ó,
8% de 14.500 dá 1.152, ó, que é o valor do meu IPI, ó. Certo? Significa dizer que a minha nota, né, o meu valor total, então, não foi 14.400, foi 14.400 mais 1.152 do valor do IPI. Então, esse valor aqui, ó, é os 14.400 mais o IPI de 1.152. Olha a pegadinha. Anotou a pegadinha aí, pessoal? Ó, pegadinha. Vou colocando aqui as pegadinhas aqui para você ficar atento. Porque vai que tu pega aqui os 14.400 para poder deduzir o IPI e deduzir o ICMS. Concorda comigo que o valor da receita vai dar diferente? Sim ou não? Sim, vai dar menor. E aí agora sim eu vou lá e calculo o valor do meu ICMS aqui, que no caso foi de 12%. Que dá exatamente aqui, ó, 1.720. Então, o que é 1.720? É eu pegar o valor dos 14.400 e multiplicar pelos 12%, né? Que é o imposto sobre a venda, que no caso aqui seria o ICMS, né? Muito bom, show de bola, que dá exatamente aqui o valor de 1.722. Beleza. Então, agora sim, gente, ó, pegando os 15 menos 1.152 menos 1.528, tá igual a 12.672. Beleza. A questão falou pra gente que eu vendi 180 unidades e o custo foi de R$ 48,00. E aí eu chego nesse valor de 8.640. Beleza. Então, se eu pegar a minha receita aqui, tiro o meu custo, eu chego no valor do meu resultado bruto. E a questão me deu aqui uma despesa de 5.200. Aqui está 5.500, né? É 5.200. Vamos só conferir aqui os cálculos, então. Se eu pego aqui 4.000, vamos conferir lá de cima, 15.505, opa, 15.552 menos 1.152 menos 1.728, 12.676, beleza, menos 8.640 dá 4.032, que se eu tirar 5.200, beleza, que é 5.200 mesmo, tá? Tava só com um errinho aqui de digitação, fica 1.168, beleza. Então, 1.168 é a nossa alternativa a ser marcada aqui, ó. Legal? Beleza? Show de bola? Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, bem, bem. Então tá aí, questão de número 3, gabarito, item D de doido, né? Show. Maravilha. Gente, vamos entrar aqui na nossa questão de número 4. E a questãozinha de número 4, uma questãozinha da banca Consuplan, que aplicou a prova do exame de suficiência, bem no perfil da banca, ó, de fazer questões que são mais longas, né? Que tem um texto mais comprido, digamos assim, que acaba dificultando um pouco a questão da prova, né? É uma característica inerente da banca Consuplan. Apesar de que aqui tem outra questão que a gente vai responder também, ó, que você vai ver a questão aqui de número... Opa, aqui é a questão de número 5, que é da FGV, que ao contrário da Consuplan, gosta de questões mais objetivas, mas olha o tamanho do texto que ela botou aqui também, ó. Então, um detalhe importante que eu quero te atentar aqui durante essa aula de hoje é que você tomar cuidado, porque não necessariamente a banca vai manter o comportamento para sempre. Às vezes ela dá uma mudada. Então, a Consuplan, por exemplo, ela tem esse perfil de colocar questões mais longas. Já a FGV, por exemplo, tem um perfil de colocar questões mais objetivas. Mas não significa dizer que a FGV só vai colocar a questão objetiva. Ela pode sapecar uma questão longa também. Então, na hora que você estiver estudando, é legal também, se você puder, ver questões feitas por outras bancas, para você também pegar como aquela questão pode ser cobrada por outra perspectiva, por outro ponto de vista, de uma outra banca. Isso fortalece o teu aprendizado para a tua prova, né? É legal você focar nas questões da banca que vai aplicar a sua prova? É.
Mas se você puder vir e mexe, pegar uma questãozinha de outros bancos também, porque aí você vai ver como é que essa mesma questão pode ser cobrada de outro ponto de vista. Porque aí você fortalece ainda mais a sua preparação para a prova. Faz sentido, pessoal? Coloca no chat aí para mim se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês acham certo ou errado. Coloca aí para mim. Muito bem, show de bola. Dito tudo isso, então, vamos entrar aqui na nossa questão de número 5. 5 não, perdão, né? A questão de número 4. Ah, gente, só um detalhe importante aqui, antes de a gente entrar na resolução da nossa questão de número 4, que é assim, ó. Uma coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês é que, assim, não necessariamente uma questão pequena é fácil e não necessariamente uma questão grande é difícil. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, porque na hora da prova, no calor do momento, às vezes a gente condena uma questão grande achando que ela é uma questão difícil. E não necessariamente isso vai acontecer. É claro que na hora da prova você não vai pegar a questão grande e responder logo de imediato, não. Você vai deixar ela pro meio e pro fim, do meio pro fim. Primeiro sair respondendo tudo que for pequeno para tu ganhar tempo. Mas depois tu volta para poder responder as questões grandes, não abandona não. Não vai condenar a questão logo de cara achando que ela é uma questão difícil, que não necessariamente vai ser. Né? Então é importante a gente ter isso em mente para que na adrenalina da prova você poder olhar para a questão e dizer assim, deixa eu me permitir aqui. Eu vou ler aqui, deixa eu tentar fazer. Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, paciência, vou para a próxima. Eu só não quero que você condene logo de cara, se desespere, meu Deus, a questão é grande, vai ser muito difícil, pererê, parará. Não necessariamente é por aí que a banda toca. Legal? Beleza? Muito bem. E, gente, só mais uma observação importante, né, que eu sempre falo aqui nas minhas aulas, que é assim, ó. Muitos de vocês vêm falar comigo depois, perguntando, professor, aquela aula lá que o senhor deu no YouTube, tem como disponibilizar para mim o material? Professor, aquela aula lá que o senhor deu no YouTube, vai ficar gravada até quando? E, gente, assim, essas aulas, elas têm um prazo de validade, digamos assim. Né? Elas vão ficar aqui disponíveis no YouTube, mas depois elas vão sair do ar. E aí, quando ela sair do ar, você não vai ter mais como assistir, ou fazer uma revisão, ou de repente você perde a aula, quer assistir depois, ou de repente você quer estudar aquela aula de novo depois. Então, assim, gente, eu criei uma que eu estou chamando de Turma da Pipoca VIP, digamos assim, né? Que é uma aula, que é um portal do aluno, onde eu tenho de forma organizada e estruturada todas as aulas ao vivo que eu venho fazendo aqui no YouTube, e lá dentro do portal do aluno, eu coloco lá a gravação completa da aula, eu coloco o PDF com as perguntas e a apostila que a gente está trabalhando durante a aula, e eu coloco esses slides que estão sendo feitos aqui durante a minha aula, inclusive com as anotações que eu estou fazendo aqui, que é o que vocês mais me pedem, né? Professor, eu quero com as anotações que o senhor fez no slide, porque as anotações que o senhor está fazendo é que vale ouro. Beleza. Então, eu criei lá um portal do aluno, você vai poder acessar, e aí dentro desse portal do aluno vai ter todo esse conteúdo lá dentro. Vamos olhar junto aqui para vocês poderem ver, ó. Só para vocês verem como é que está hoje o nosso portal do aluno. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Pronto. Olha só aqui a turma da pipoca. Nossa turma da pipoca VIP. Ela começa aqui com histórias reais de alunos aprovados. Ó. Então aqui é para aquele dia que você estiver desmotivado, e aí você vem aqui e assiste a história de um aluno, né, que foi aprovado. Então tem algumas histórias legais aqui. Algumas não, né? Todas são muito legais. Aqui, por exemplo, aqui da Carol Miranda, né? Você pode vir aqui e assistir aqui a história dela aqui, por exemplo, né? E aí, deixa eu puxar aqui para a gente ver se a gente consegue ver outros aqui, ó. E aí tem vários aqui, né? Tem um da Carol Miranda, aqui o do Edmo, para você poder carregar e assistir, né? E depois disso, sim, essas aulas aqui de histórias é para você assistir naquele dia que de repente você está, sabe, cansado, desmotivado, chateado, achando que não vai conseguir passar, aí você abre lá, escolhe um de forma aleatória, né? Deixa eu ver aqui a história aqui dessa pessoa aqui, qual foi a dificuldade que ela passou, como foi que ela conseguiu passar na prova. São vídeos curtinhos, rápidos, 2, 3 minutos no máximo, né? Você não vai perder tempo assistindo uma aula motivacional de 1h30, não. É 2, 3 minutinhos só para poder carregar a bateria de novo e você poder pegar no tranco, né? E aí você assiste aqui, né? Sei lá, um por dia, que seja, né? Antes de começar a assistir as aulas, de repente é legal. E aí, em seguida, você vai para a aula de conteúdo. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui uma aula sobre classificação de contas, tem uma aula aqui sobre relatório de auditoria, tem uma aula aqui sobre estoque, tem uma aula completa sobre imobilizado, sobre ponto de equilíbrio, né? Então, por exemplo, vou abrir aqui a aula de estoque. Então, eu posso vir aqui, e aqui vai estar a aula para você poder assistir,
né? E logo aqui abaixo, então, ó, posso carregar aqui a aula aqui para poder assistir aqui a aula. E vai estar aqui o conteúdo aqui para você poder assistir. E logo aqui embaixo, ó, vai estar o PDF com a apostila, com o conteúdo mais as questões. E aqui os slides, ó, comentado, ó, ou seja, com a resolução das questões e com as anotações que eu fiz durante a aula. E assim segue o padrão para todos os conteúdos que você for estudar aqui dentro, ó. Absorção, né, que é uma questão de custos, balanço, relatório, estoque, imobilizado, ponto de equilíbrio, ou seja, todas as aulas que eu venho fazendo aqui, você vai ter acesso a todas elas de forma organizada e estruturada dentro do portal do aluno, para você poder estudar, acompanhar e ir evoluindo com o passar do tempo. E aí, você pode participar da turma da Pipoca VIP com um valor simbólico, onde você vai pagar uma mensalidadezinha de R$10. Vai pagar uma parcelinha de R$10 ali e você vai poder participar, né? Gente, R$10 para você ter acesso durante um ano inteiro a um conteúdo. Peraí, Oswaldo, é R$10 mesmo? Se, né, você não está falando errado, não? Será que é verdade? Será que não é golpe? Né? Porque hoje em dia o negócio está complicado, né? Se aparece um monte de gente se passando por nós, né, digamos assim, né, pegando um produto que tem um valor mais elevado e cobrando um valor irrisório, digamos assim, né, um valor simbólico praticamente, né, para poder fazer pessoas desavisadas caírem lá e entrar num golpe. Mas não, aqui a ideia é realmente cobrar um valor simbólico, literalmente, né, para você poder ter acesso a esse conteúdo. Você vai pagar lá um valorzinho que é mais barato do que uma garrafa de Coca-Cola e você vai ter acesso a todo esse conteúdo durante um ano inteiro para você estudar de novo, usar e abusar de todo o conteúdo aqui, para você assistir quantas vezes você quiser e precisar, né, para você poder dar um primeiro passo, né, rumo a essa jornada até a tua aprovação. E aí, quem sabe lá na frente, se você sentir mais amadurecido, mais preparado, né, e mais sólido para dar um passo mais à frente, aí você pode fazer um upgrade de plano para você ir para a turma Ninja do CFC, que é um programa de treinamento específico para você ser aprovado no exame de suficiência, ou você pode ir para um programa da Operação Receita, se você quiser estudar para concurso público, onde você vai estudar contabilidade cobrada em concursos públicos, ou de repente, Oswaldo, que eu quero estudar para aprender reforma tributária, então eu quero um MBA em reforma tributária, em normas brasileiras de contabilidade, em gestão de custos, enfim, aí você pode migrar para outros produtos, né, e aí você faz um upgrade de plano, digamos assim. Então, tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode fazer a sua matrícula na turma da Pipoca VIP e fazer esse super mega blaster plus adventure de investimento simbólico, 10 pila, 10 realzinho, 10 reaisinho, para você ter esse conteúdo que com toda certeza absoluta vale muito mais do que isso. Mas, por enquanto, né, não sei até quando eu vou manter essa insanidade mental na minha cabeça de fazer um negócio tão barato desse jeito. Por isso que por isso que eu não digo nem que é barato, cara, porque assim, isso aqui é simbólico, é um valor simbólico para você ter acesso a todo esse conteúdo aqui, né? Então, vai aparecer um QR Code aqui na tela, você pode escanear o seu celular, ele vai levar você para um gateway de pagamento, né? Uma página de pagamento, um checkout de pagamento da Eduz, que é a nossa plataforma onde você pode lá adquirir esse produto, ou você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você clica, faz a sua matrícula, de imediato você já recebe o seu acesso ao portal do aluno, que inclusive você ainda vai ter acesso a um grupo VIP exclusivo só de alunos da turma da Pipoca, onde eu ainda posto conteúdos exclusivos só para quem está lá. Olha aí, tudo isso por um valor simbólico, R$10. Nossa Senhora. Então você clica aí no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, né, faz a tua matrícula, né, paga menos do que uma garrafa de Coca-Cola, que nem uma garrafa de Coca-Cola hoje tu compra mais com R$10, né? É brincadeira, né? Então vai lá, faz a tua matrícula aqui embaixo. E aliás, nós temos alunos aqui da turma da Pipoca VIP que estão aqui hoje aqui comigo, coloca aí no chat aí para eu poder saber. Se você é aluno da turma da Pipoca VIP, coloca aí, eu sou do VIP, para eu poder saber aí como é que nós estamos aqui. E quem vai entrar na turma da Pipoca VIP, coloca aí, eu vou entrar, que é para eu poder saber também. E vai ser legal poder dar esse primeiro passo junto contigo, né? Para a gente poder ir amadurecendo nessa jornada rumo à tua aprovação. E para você que já tem a certeza de que quer entrar direto para um programa da turma do CFC, para a turma da Operação Receita, ou fazer um MBA com a gente, né? Tem um link aqui embaixo também na descrição do vídeo, onde você pode se cadastrar para entrar na nossa lista de espera. E aí por lá,
você pode fazer um cadastro prévio e quando a gente abrir uma próxima turma, a gente avisa para você poder fazer a sua matrícula e entrar nos nossos programas de treinamento dentro do nosso portfólio, no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode ver a relação com todos os cursos, beleza? Show de bola, show de bola! Dito tudo isso, a gente pode voltar para cá para responder as nossas duas últimas questões da nossa aula de hoje. Legal? Maravilha, maravilha, maravilha. E a questão de número 4 diz assim, ó. No mês de janeiro de 2022, a empresa A apresentou as seguintes transações. Ela deu aqui um monte de transação, mais transações, e ele coloca aqui no final. Considerando exclusivamente as informações apresentadas e de acordo com a NBCT G26, a apresentação das demonstrações contábeis, ao encerrar o exercício do mês de janeiro, o resultado antes dos tributos sobre o lucro é igual a quanto? Beleza. Então eu quero, basicamente o que ele está querendo fazer aqui com a gente é o seguinte, eu vou ter que classificar conta por conta aqui, o que entra e o que não entra no resultado. Porque o que entrar a gente vai somar e o que não vai entrar a gente não vai usar. Beleza? Então vamos lá. Recebimento de R$25 mil referente à receita de vendas realizadas no mês anterior. Então nós estamos em janeiro. Então essa receita aqui no caso, ela foi de dezembro. Então se ela for de dezembro, ela vai ser reconhecida agora? Não. Então essa transação aqui está fora. Certo? Então os R$25 mil aqui não vai entrar. A título de informação, se você quiser saber, ó, eu vou debitar aqui o meu banco e creditar o meu cliente pela entrada do dinheiro. Ó. Ela não entra na nossa DRE. Certo? Oswaldo, precisa eu fazer esse lançamento contábil no dia da prova? Não. Estou fazendo só a título de conhecimento para você poder ver. Segunda conta, pagamento de R$15 mil para quitar obrigações registradas no contas a pagar no passivo circulante que foram utilizados recursos do caixa. Ó, gente, pagamento de R$15 mil para quitar obrigações registradas no passivo circulante. Beleza. Então, se ele está registrado lá no passivo circulante, se ele já está lá registrado, significa dizer que ele é de períodos anteriores. Aqui, ó. Então, de novo, eu estou fazendo um débito no banco, no contas a pagar para poder fazer a baixa e creditando o caixa ou o banco para poder fazer o pagamento. Beleza. Então, houve transação na DRE? Também não. Precisa fazer esse lançamento contábil? Não. Estou mostrando só a título de informação para você, tá? Só para a gente enriquecer mais o nosso conhecimento. Mas, de fato, isso aqui já foi registrado anteriormente. Deixa eu só fazer aqui o seguinte aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Já foi registrado anteriormente. Ou seja, é despesa de algum outro período. Anteriormente. Né? Errado aqui, ó. Anteriormente. Pronto. Então a transação do dia 5 também está errada. No dia 5, de novo, houve outra transação. Compra de mercadoria para revenda de R$30 mil em dinheiro. Gente, isso aqui é a conta de estoque. Conta de estoque não é conta de resultado, então ela também não vai entrar. Como é que eu faço esse lançamento contábil, Oswaldo? Eu debito o estoque e credito o caixa ou o banco, conforme de onde o dinheiro tiver saído. Então também não afetou a minha DRE. Vamos para a transação do dia 7? Pagamento de R$23 mil em dinheiro a fornecedores por compra de mercadoria para revenda que foram realizadas no mês de novembro. Gente, de novo, eu estou pagando por uma compra que eu fiz em novembro. Afetou minha DRE? Também não. Então aqui também não afeta minha DRE. Olha para cá, ó. Eu faço o lançamento contábil, onde eu baixo o meu fornecedor e eu credito o meu caixa, o meu banco, pelo pagamento que foi realizado. Também não afetou na DRE. Ou seja, até agora, em todas essas transações, não tem nada que importa para a gente. No dia 12, venda de mercadoria no valor líquido de R$40 mil. Desse valor, os clientes pagaram 70% à vista e 30% deixaria para ser pago em fevereiro. Gente, como a questão está pedindo para a gente o resultado, então estou trabalhando com o DRE. É que eu escrevi errado. Eu estou trabalhando com DRE. Significa dizer o quê, Oswaldo? Significa dizer que você está trabalhando aqui no sentido de ver no regime de competência. Ou seja,
Não importa para mim se o cliente já pagou ou não, isso não interfere. Na DRE entra tudo, Então no dia 12 aqui, ó, essa transação sim, ela entra na DRE, os 40 mil cheio. Não importa se vai 70% para o banco, se vai 30% para a conta do caixa, mas a receita vai pelo valor completo, certo? Então aqui é onde está o grande detalhe. Então aqui a gente tem um P de pegadinha, ó. Já anota aí, ó. Vamos lá. No dia 18, eu tive venda de mercadoria a valor líquido de R$25 mil a prazo. O ocorrido estabelecia que o recebimento do valor dessa mercadoria ia ocorrer em março de 2022, pegadinha de novo. Veja que a venda aconteceu. Se ela vai ser paga agora ou não, para efeito de DRE não importa. Então aqui, ó, eu vou creditar o cliente, porque vai ser tudo pago a prazo, mas a minha receita de 25 mil vai entrar. Vai entrar na DRE, Oswaldo? Vai. Então aqui nós temos uma pegadinha e aqui eu tenho duas pegadinhas. Beleza, volta para cá, ó. Outras informações. Em janeiro de 2022, as despesas gerais administrativas reconhecidas eram de R$9 mil, ok? Desse valor, R$8 mil deveriam ser pagas em fevereiro e o restante dos R$1.000 se trataria de despesa de depreciação. Gente, se a despesa vai ser paga em fevereiro, em março, abril, maio, junho, não importa. Pegadinha 3 aqui, ó. O importante é que eu tenho despesas gerais administrativas que foram reconhecidas, ó. Quando ela vai ser paga é outros 500, não importa. Então aqui significa dizer pra gente que esse garotão aqui, ele vai entrar como despesa. Né? E aqui a depreciação também, né? Então vai os 9 mil cheio. Beleza. Então aqui, ó. Ó, minha despesa com depreciação, a minha despesa administrativa, ó, vai estar o 9 mil cheio. Certo? Vamos ver o que mais. O estoque inicial de mercadoria de 2022 era de 27 mil. A empresa encerrou o mês de janeiro de 2022 com 23 mil de estoque de mercadoria. E o saldo de caixa equivalente de caixa era de 33 mil. Então, para efeito de DRE, isso aqui importa, isso aqui importa, isso aqui não importa para nada. Para efeito de DFC importaria, de DRE não. Então aqui eu posso já calcular o valor do meu custo da mercadoria vendida. Porque o que é o meu estoque final? É meu estoque inicial, mais as minhas compras, menos o CMV, não é isso? Então o que é o meu CMV? Se ele está negativo, né, ele passa para o outro lado, vai positivo. Então eu fico com o CMV positivo, estoque inicial mais as compras, menos o estoque final. Beleza, show de bola. O que eu faço agora? Quanto é que eu tenho de estoque inicial? 27, não é isso? Quanto é que eu tive de compras, que a questão me colocou? 30 mil. Aqui, ó. 30 mil, que era a conta do estoque, ó. E o estoque final que a questão me deu, 23 mil. Pronto. Fazendo aqui a continha aqui agora, a gente chega no valor de um CMV de 34 mil. Então agora ficou mole, ó. Que eu posso vir para cá, eu tenho aqui a minha receita de vendas, ó, que é de 20, que é de 40 mais 25, que daria 70, 4, 5, 6, daria 65, né? Aqui, ó, 65. Aqui o custo da mercadoria vendida que a gente calculou aqui agora. Bem aqui a minha despesa administrativa. Então, se eu pego a minha receita e eu tiro o custo, eu chego num resultado líquido de 31. Dos 31 eu tiro a despesa de 9, sobra 28. Como eu não tenho nada de resultado financeiro aqui, ó, deu zero, então meu resultado antes do imposto de renda da contribuição vai ser o mesmo, 22 mil reais. Gabarito, item C de casa. Então perceba, gente, com uma questão dessa daqui, é uma questão que, assim, ela é uma questão trabalhosa, né? Não vou abrir a boca e dizer que é uma questão fácil. Mas assim, você veja que, olha aqui a quantidade de coisa que ele colocou só para encher linguiça, né? Só para perca de tempo. Então por isso que eu falo, gente, que às vezes passar na prova não é só o conhecimento técnico, né? É o conhecimento estratégico, é o direcionamento, é o acompanhamento que você tem de um professor, de um mentor, que vai te mostrar o caminho mais rápido e mais seguro para que você passe na prova.
e principalmente te alertando das pegadinhas para que você não erre as questões. Para do todo o conteúdo que existe, você saiba desse conteúdo todo, o que eu tenho que focar para passar na prova? Essa parte aqui, ó. E dessa parte aqui, qual é a pegadinha que o examinador cobra na prova? É isso aqui, ó. Pronto, você vai com muito mais segurança para a prova. E é exatamente assim que a gente treina os nossos alunos. Daí a questão de você poder ficar atenado nesses detalhes para que você consiga efetivamente também chegar no resultado da sua aprovação. E aí você pensa assim, né? Se aqui no gratuito já é dessa forma, imagina quando você migrar para as nossas turmas de treinamento, para você ter o nosso acompanhamento lá dentro, ó, vai ser delícia poder comemorar com você o resultado da sua aprovação, né? Para você não trilhar essa caminhada sozinha. A banca ela é cruel porque ela não está preocupada quantas vezes você reprovou. Ela não está preocupada com o volume de estudos que você tem. Ela não quer saber se você se mata de estudar ou se você estuda só um pouquinho. Ela quer saber se você tem a capacidade e a habilidade de marcar o X na alternativa correta. Acabou. É isso. Então, o direcionamento vai ser o fator decisivo para você poder passar na prova. Aí é onde está. Então, gente, mais uma vez eu alerto para vocês. Né? Para você que quer dar o primeiro passo para poder passar na prova, você pode fazer um investimento simbólico e entrar na turma VIP da nossa turma da Pipoca VIP. Um investimento simbólico. Mais barato do que uma garrafa de Coca-Cola. Gente, se você não fez a sua matrícula ainda, clica no link que está aqui embaixo. Investe na tua carreira profissional, né? Parece pouco, digamos assim, e é pouco, né? Um valorzinho simbólico frente ao benefício que você vai ter lá na frente. Às vezes a gente fala assim, poxa, conteúdo gratuito, não vou nem dar valor porque deve ser porcaria, né? Assim, a gente sempre menospreza quando alguma coisa vai acontecer de graça. Olha a aula que eu estou te dando aqui. É uma aula superficial? É uma aula meia boca? Não é porque eu estou fazendo gratuito que eu vou te ensinar uma porcaria aqui. Senão eu vou perder meu tempo e vou perder o teu. Então, se eu estou aqui, é para poder fazer o melhor que eu puder por cada um de vocês. Né? Então, faça o melhor por você também. Clica no link que está aqui embaixo, adquire a turma VIP, a turma da Pipoca VIP, que além de todo o conteúdo que você vai ter acesso lá no portal do aluno, com o seu login e senha que você vai receber, ainda vão ter conteúdos inéditos e exclusivos que só a turma da Pipoca VIP vai ter. Né, que lá no nosso grupo de estudos do WhatsApp você vai ficar sabendo do que se trata. Legal? Então clica aí no link, faz a tua matrícula e vamos continuar aqui o jogo, né? Então questão de número 4, marcamos aqui a nossa alternativa e o gabarito é o item 22, né? Item C de comemoração, né? Pela sua futura aprovação. Legal, show de bola. Vamos então para a nossa questão de número 5, nossa última questão aqui da nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Então vamos lá, entrando na nossa questão de número 5 aqui, a nossa última questãozinha da nossa aula de hoje, ela diz assim, ó. A CIA Beta é uma revendedora de artigos esportivos que utiliza o método da média móvel ponderada para avaliar seus estoques de mercadoria. E durante o ano de 2021, a empresa realizou as seguintes operações. Ele deu aqui um monte de operação e no final ele pergunta, com base nessas operações e desconsiderando qualquer efeito tributário relacionado, é correto afirmar que o resultado bruto e o seu estoque final de mercadoria vai ser de quanto? Gente, está vendo que toda questão de estoque, independente da banca, o examinador vai no mesmo ponto, ou ele pede o resultado bruto ou ele pede o resultado líquido, tá vendo? Essa aqui o examinador esticou um pouquinho mais a baladeira, que ele pediu também o estoque final. Mas via de regra, o que cai na prova é isso aqui, ó. Ou ele pede para você o resultado bruto, ou ele pede o resultado líquido. Certo? Então vamos aqui, ó, analisar aqui item por item. Primeiro eu fiz a compra de mercadoria, 1.000 mercadorias por R$150 mil, com pagamento de R$200 de frete. Beleza. Então se eu estou pagando o frete, ele incorpora no custo da minha aquisição, né? Então eu vou pegar aqui os 150 mil mais os 200 que dá 150.200, né? Que é o valor do custo da minha mercadoria, que foi adquirida, né? Venda de 40% da quantidade de mercadorias por R$300 cada unidade. E um frete no valor de R$150 ficou por conta da CIA Beta. Gente, veja só. Aqui nós já temos a primeira pegadinha da questão, ó. Tá vendo? Por que, Oswaldo? Porque aqui eu estou tratando de uma venda. E na venda tem um frete. E esse frete vai ser o quê, pessoal? Despesa. Despesa entra no resultado bruto?
Não, entraria no resultado líquido. Então vamos marcar aqui, ó, P1, nossa primeira pegadinha, certo? Muito bom. Então eu vendi 40%. Então vamos anotar aqui, ó. 40% das 1.000 unidades que eu tinha no estoque dá 400, né? Então eu vendi 400 unidades. Beleza. E a minha receita, 400 unidades vezes o preço de R$300 que a questão colocou, ó. Então eu tive uma venda de 120 unidades. Ó. Legal? Show de bola? E o meu estoque, que era de 150.200, 40% da minha venda, dá quanto? 60.080. Legal? Muito bom, show de bola, beleza. Muito bem. Então, agora vamos aqui para a nossa terceira operação. Devolução de 50% da mercadoria que foi vendida por estarem em desacordo com o pedido do cliente. Então, vou devolver 50%. Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Ó. Volta 50% para o meu estoque. Né? Então, vamos lá. Ó. Se eu vendi 120 mil de estoque, a metade de 120 dá 60. Então, tem uma devolução de vendas no valor de 60 mil. E o meu estoque que teve um CMV de 60.080, a metade vai ser devolvida. Né? Então, tem uma devolução aqui no meu CMV de 30.040. Beleza, show de bola. Vamos agora para a transação de número 4. Compra de 850 unidades de mercadoria por 119 mil reais. Beleza. Então, comprei aqui, ó. Certo? Aqui não tem transação para poder fazer. Né? Basicamente, eu vou somar esse estoque que eu tenho, vou subtrair desse estoque aqui que eu subtraí. Aqui, na verdade, aqui eu vou somar. Esse aqui eu vou subtrair. Esse aqui eu vou somar de novo, porque ele vai voltar para o estoque, né? E esse aqui eu vou somar também. E eu acho a quantidade total de mercadoria que eu tenho. Né? Muito bom. Vamos para a transação de número 5. Recebimento de um abatimento de R$750 sobre a compra do dia 4. Gente, aí agora, ó, aqui, veja que a transação 4 ela já aconteceu. Então isso aqui foi dado depois. Depois que a operação aconteceu. Se ela foi dada depois, então isso aqui significa dizer que é um desconto que isso aqui é um desconto condicional. Obtido, né? Obtido. Então isso aqui vai para onde? Para receita financeira. Né? Então serve para poder achar quem? Serve para poder achar o resultado líquido. Só que a questão está pedindo para a gente o resultado bruto. Opa! Então esse abatimento aqui, ó, esse abatimento aqui vai ser o quê? Vai ser pegadinha. Então aqui eu tenho um P2 de pegadinha, certo? Ele não entra na nossa composição, tá fora. Venda de 20% da quantidade de mercadoria no estoque por R$250 cada unidade. A empresa pagou comissão sobre a venda de R$2. Pegadinha 3 aqui agora, gente, ó. Por que, Oswaldo? Porque eu paguei comissão. Lembra que eu falei para vocês que a pegadinha da comissão é o clássico? Aqui a comissão vai ser o quê? Vai ser despesa operacional. Operacional. E por ser uma despesa operacional, ela serve para poder calcular o resultado líquido. Só que a questão está pedindo o resultado bruto. Né? Então tá aí, ó, 3 pegadinhas na mesma questão. Ó. Eita, nós Pereira, né? Que a FGV aqui foi na unha aqui para poder querer ferrar com a vida da gente, né? Então vamos lá, ó. Vamos calcular aqui os 20% do estoque que eu tinha por um preço de venda de R$250. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu tinha 150.200 e aí eu fiz uma venda de 60 a 0,80. Teve uma devolução, né, de 60 mil, não, perdão, tive uma venda, né,
Aqui foi uma compra, aqui foi uma venda, aqui foi uma devolução e aqui foi uma nova compra, não é assim? Exato, beleza. Então, se eu estou comprando, eu somo. Se eu estou vendendo, eu subtraio, porque é o estoque saindo. Se eu tive uma devolução, o estoque volta para mim, então eu somo. E se eu fiz outra compra, eu somo também. Então, agora eu tenho 239.160 unidades no meu estoque. Beleza. A questão está dizendo que eu fiz uma venda de 20% do meu estoque. Beleza. Então, 20% desse valor dá quanto? Dá 40.832. Beleza, show de bola, maravilha. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só me corrigir aqui uma coisa, que eu estava na minha cabeça que isso aqui era o valor em quantidade. Na verdade, isso não é em quantidade, é em reais, né? Ó. 150.200. 150.200. Aí fiz uma venda de 60.080. Ok. Tive uma devolução de venda, voltou para o meu estoque 30.040. Tudo isso em reais, né, gente? E agora a nova compra que nós fizemos aqui na última, né, que foi de 119 mil reais. Pronto. Então isso aqui já está em reais, certo? Se eu vendi 20%, então 47.832 já é o meu estoque em reais, né, do CMV no caso. Beleza. Show de bola. Muito bem. E aí no mais, o que eu tenho que fazer aqui, ó? A questão está dizendo que eu fiz uma venda de 20% a 250. E aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Nessa primeira transação, eu tenho 1.000 unidades. Eu tenho 1.000 unidades. Beleza. Dessas 1.000 unidades, aqui eu fiz uma venda de 40%. Então, 400 unidades, ó, certo? Então, fiz uma venda de 400 unidades. Beleza. Dessa venda de 400 unidades, houve uma devolução de 50%. Ou seja, das minhas 400 unidades, 200 voltaram para o meu estoque, certo? Se eu vendi 400 unidades e eu tive uma devolução de 50%, então voltou para o meu estoque 200 unidades. Beleza. Show de bola. Maravilha. E aí eu comprei mais 850 unidades. Comprei mais 850 unidades. Aqui o abatimento. E depois eu vendi 20%. Né? Maravilha. Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Antes de calcular os 20%, eu tenho que ver quantas unidades aqui eu tenho de estoque, né? Então vamos lá, ó. Se eu pegar aqui 1.000 menos 400 mais 200 mais 850 vai dar igual a 1.650. Tá aqui ele bem aqui, ó. Certo? E aí eu peguei esse valor e eu vendi 20%. Isso aqui vezes 20% dá igual a 330 unidades. Pronto, então eu vendi 330 unidades. Vendi 330 unidades. Beleza, show de bola. Ok. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. O preço de venda a gente já sabe que é de 250, né? Então 330 unidades vezes 250, então eu vou ter aqui uma receita de 82.500. Recapitulando, o que o examinador quer na questão? Ele quer o resultado bruto, né, dessa operação e o saldo do meu estoque. Ora, vamos fazer aqui a nossa continha. Eu tinha de estoque quanto? 239.160. Eu vendi quanto de estoque?
Eu vendi quanto de estoque? 47 mil aqui, ó. Então, me sobrou quanto em reais? 191.238. 191.238. Que eu já papoco o item A, já papoco aqui o item E. Papoco tudo, né? Praticamente. O item C já é a nossa alternativa correta, ó. Não precisaria nem calcular o total do resultado bruto, né? Mas vamos calcular, a título de conhecimento, né? O que eu vou fazer agora? Bom, a gente vai somar nossas receitas. Beleza. Aqui, ó, eu tive uma devolução de vendas dos 60 mil, né? Que foi os 50%. E cheguei aqui na minha receita líquida. Pronto. Da receita líquida, a gente tira o custo da mercadoria vendida. Então, a gente vai tirar tudo que foi vendido, né? Então, a gente pega aqui todos os CMVs que nós calculamos aqui e vamos trazer para cá, ó, os 30 com os 47, né? Que seriam as vendas que foram feitas, já deduzindo as devoluções. Então, eu chego aqui no valor de 77.838. Beleza. Ele pediu o resultado bruto ou o resultado líquido, pessoal? O bruto, né? Ó. O bruto. Então aqui eu pego os 64 mil reais, ó, e tá aqui o item C efetivamente como sendo a nossa alternativa correta. Legal? Beleza, beleza? Show de bola? E Oswaldo, e se eu considerasse aqui, ó, a minha comissão e a minha receita de vendas, daria 64.538. Tem essa alternativa? 64.538. Não tem. O examinador foi bonzinho. Podia ter colocado para fazer o mal, mas ele não fez. Tá vendo aí? Muito bom. Gente, então, com isso, a gente finaliza aqui essa bendita dessa questão, que foi uma questão bem mais, como é que se diz, calibrada do que a questão anterior, né? Então, é aquele tipo da coisa, né? A gente prepara você aqui pedindo a Deus para uma questão dessa não cair na prova, né? Tomara que não caia. Mas se cair, tá aí, você está preparado para responder a questão. Veja que ela é uma questão um pouco mais trabalhosa, né? Mas não é uma questão impossível de ser resolvida, né? E eu vou te pedir uma coisa do coração, não negligencie essa questão, não. Né? Tira um momento, tenta responder de novo, faz com calma, revisa a questão, veja como é que ela foi feita, vai ser importante para o teu processo de amadurecimento. Né? E aí, de novo, repito, assim, você não vai ficar bom do dia para a noite, você não vai ficar craque do dia para a noite. Quem é aluno da Turma Ninjas, por exemplo, a gente tem aula ao vivo toda quarta e todo sábado. Aula de revisão, para responder uma tonelada de questões. Para quê? Para você ver repetidas vezes o mesmo assunto, cobrado por várias bancas diferentes. Para quê? Para que você possa consolidar o aprendizado. Né? Porque de tanto você apanhar respondendo tanta questão, uma hora aquele troço entra na tua cabeça. Né? Pela força do hábito, pela força da repetição, legal? Então, não desanima, não esmoreça, eu sei que não é fácil, né? Pelo contrário, eu sei que é difícil, vocês viram aí que a gente respondeu questão de todos os níveis. Tinha questão fácil, depois as questões foram ficando medianas e a gente está terminando a aula com uma questão difícil, né? Então a gente foi subindo de nível ao longo do caminho, né? Para você poder ir vendo a complexidade como as questões são cobradas em prova, tá? Não esmoreça, não se desespere, né? Dê tempo ao tempo para que você possa ir evoluindo de forma gradativa e a sua hora vai chegar também, beleza? Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova e comenta aqui no chat. Valeu a aula de hoje, pessoal? Vocês gostaram? Foi boa? Valeu a pena estar comigo aqui até o final? Coloca aí para mim no chat aí, vamos lá. E, gente, no frigir dos ovos, o que é mais importante para mim não é saber se você está saindo fera aqui dessa aula de hoje. É saber se você sente que você evoluiu. Se você está saindo dessa aula sabendo um pouquinho mais do que quando você entrou, eu já me dou por satisfeito. Significa dizer que você está no caminho certo e você está melhorando, evoluindo e aprendendo durante o conteúdo. Fechou? Então, gente, por aqui eu me despeço. Vou deixar aqui no final da nossa aula aqui um estudo de caso, né? A história de mais um dos nossos alunos que foram aprovados. Vou deixar também o QR Code caso você queira fazer a sua matrícula aí fazendo um investimento simbólico na turma da Pipoca VIP, né? E vai ser um prazer ter você aqui com a gente dentro da nossa turma, né? Nessa turma simbólica. E semana que vem a gente se encontra aqui ao vivo novamente para a nossa próxima aula. Fechou? Um grande abraço
Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Foi a minha terceira tentativa. Muito chateado, porque eu não queria ouvir o nome CRC na minha frente. Na segunda, eu fiquei muito chateado mesmo. Eu já tinha falado para todo mundo, eu não vou mais fazer a prova do CRC, eu não quero mais isso pra minha vida. As duas primeiras vezes que eu fiz, eu acreditava que tudo que eu tinha estudado na faculdade era o suficiente, ou que estava tudo muito fresco na minha cabeça ainda para fazer. Não tinha um plano de estudos, eu estudava uma coisa meio que bagunçada, via um vídeo, procurava um assunto específico, olhando, estudando o edital, e estudava aqueles conteúdos soltos. E aí as pessoas falavam assim, Alisson, tenta de novo, vai dar certo, não desiste. E aí conversei muito com uma amiga minha, que ela também fala do senhor, a Amanda. E aí a Amanda também fez a prova no semestre passado, passou. E ela falou assim, vai pro Oswaldo que passa. Desde então, foram 3 meses de muita dedicação, eu abdiquei muita coisa. E ao mesmo tempo que eu estava abdicando muita coisa, eu estava com aquele pensamento, eu vou colher frutos bons com isso. Eu falo do Ceará, falo de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, e eu acertei 28 questões. Eu estava sozinho, e aí eu estava no Instagram, e aí atualizei, na hora que atualizou tinha a foto do senhor, né? Gabarito oficial, saiu, gente, o resultado. E aí eu assim, meu Deus do céu, e agora? E aí eu baixei só a lista de aprovados, né? Eu não conseguia nem fazer contra F, porque eu estava localizando só o meu nome. Eu estava tão nervoso, eu estava indo nome por nome, até me encontrar lá. E aí quando viu o Alisson Matheus Oliveira Silva, fui bater o número da inscrição, para ver se era realmente a minha inscrição. Aí eu chorei, porque é inevitável a emoção, mas só felicidade. Aí vai ligar para todo mundo, né? Liga pra gente, passei, consegui, já foi. Obrigado, eu quero agradecer de coração mesmo, toda a equipe do Ninja. Eu acredito plenamente que os passos que eu alcancei, o que eu alcancei hoje, foi muito graças à minha dedicação, mas também ao empenho de vocês. E dizer que eu estou extremamente realizado depois dessa aprovação, extremamente feliz. Coisas que eu estudei para a prova do CRC que eu tenho certeza que eu vou fazer agora, eu consigo fazer, porque eu não fui só um decoreba, eu realmente aprendi a fazer as coisas. E eu fiquei muito, muito satisfeito e muito, muito contente.